E se a história de Hollywood tivesse sido diferente, esses números seriam outros? A história seria outra? Essa é a proposta idealista da minissérie Hollywood de Ryan Murphy, que estreou no dia 1º de maio na Netflix. E aí, minha gente, vocês estão bem? Meu nome é Dai Bugatti e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre Hollywood, a minissérie de 7 episódios, cada um tem até 1 hora aproximadamente, que estreou mês passado, em maio, na Netflix. Bom, essa série me ganhou logo de começo porque ela tem vários pontos ali que eu gosto bastante, que envolve a história de Hollywood, apesar de um jeito fictício, mas também traz bastante diversidade, vários assuntos vêm à tona, várias discussões vêm à tona, né, com o que é abordado lá, e tem um drama que é algo que me chama muita atenção e um final muito esperançoso. Se você não assistiu a série ainda, talvez esse vídeo não seja pra você, eu recomendo que você veja a série e depois assista esse vídeo, porque eu vou trazer aqui algumas curiosidades do que é real, do que não é, do que realmente foi fato, do que é aproximado da realidade, então fica muito mais interessante se você já tiver assistido. A série não tem uma grande fotografia e direção de arte, mas tem um figurino, uma maquiagem muito legal, né, traz bastante a coisa da época ali dos anos 40, 50, que foi o estouro, né, o aquecimento da indústria de Hollywood, né, de Dreamland, a Terra dos Sonhos, e a série se passa nesse período, um período pós-Segunda Guerra Mundial, em que a indústria hollywoodiana tá crescendo, tá efervescente, e todo mundo tá indo, né, pra Los Angeles em busca de grandes sonhos. E ela traz a história de vários personagens que têm esse grande sonho, entre eles atores, diretores, roteiristas, e a gente acompanha eles nesses episódios, principalmente nos 2 primeiros, que o nome mesmo é O Sonho de Hollywood. E aí a gente entende como que eles lidavam com a pressão ali dos estúdios, né? Principalmente numa época em que tanta coisa era velada e era tudo muito mais por baixo dos panos. Então Hollywood mostra pra gente uma Hollywood que poderia ter sido, mas não foi. A história como poderia ser diferente. Primeiro a gente acompanha a história do Jack, que é um cara que ele é ator e ele sonha ali em crescer em Hollywood, mas ao mesmo tempo ele tá enfrentando problemas pessoais, porque a esposa dele tá grávida de gêmeos, então ele tem que sustentar a casa, e ele acaba conseguindo um emprego num posto de gasolina que na verdade é um posto de gasolina de fachada. Trata-se de um bordel em que as pessoas chegam lá e falam que querem ir para Dreamland, e essa é a senha pra levar os garotos de programa pra um hotel ou outro lugar qualquer. O dono desse posto de gasolina é o Ernie, que é um cara que sonhava em ser ator também em Hollywood, sonhava em trabalhar na indústria, mas acabou não conseguindo, e aí ele monta esse posto de gasolina pra satisfazer a galera ali da região de Los Angeles, né, e acaba mantendo contato com eles. Então ele consegue ir nas festas, ele conhece os atores e as atrizes de Hollywood, mas infelizmente ele não se tornou um deles até então. Outra história que a gente acompanha é do ator Rock Hudson, que provavelmente quem conhece o Rock Hudson da vida real, né, ligou ali o nome ao personagem. E ele é um ator gay que tá tentando crescer na indústria, ele é meio ruim ali no começo, sabe? E ele namora um cara que é o Art. O Art é um roteirista que, além de sofrer preconceito por ser gay, sofre também preconceito por ser negro. O Art, ele tem um roteiro aprovado, que é o roteiro de Peg, que é baseado numa história real. E aí ele sofre preconceito dentro do estúdio quando o dono do estúdio descobre que ele é negro. Quem é escalado para dirigir o filme dele, ou o contrário, na verdade o diretor vem primeiro do que o roteirista nesse caso, é o Raymond Ainsley, que também sofre um grande problema. Por quê? Porque ele é um diretor branco, mas a namorada dele é negra e ninguém sabe que eles namoram porque eles não podem frequentar os mesmos lugares juntos. E a namorada dele é a Camille Washington, que é uma atriz negra que é escalada para o roteiro de Peg, do Art, que acaba virando Meg porque eles dão um outro final e adaptam todo pra ela. A gente também acompanha outros personagens, como o Dick Samuels, um Henry Wilson, que é um cara também baseado em fato real, que eu vou chegar nessa parte já, e também algumas outras personagens que existiram, como, por exemplo, Anna May Wong. A gente também tem Ellen Kincaid, Avis e por aí vai, são vários personagens bastante cativantes. Uma galera reclamou ali das interpretações, mas eu acho que elas são forçadas meio que de propósito, porque a história de Hollywood, né, até a história da interpretação, ela foi evoluindo, e eu acho que no começo era um pouco mais exagerado mesmo, não tinha tanto a coisa do olhar. Hoje é uma coisa muito mais lapidada, muito mais interna, né, a gente tem essa força do olhar muito grande no cinema, mas eu acho que a interpretação também mudou um pouco ao longo do tempo, afinal era uma adaptação do teatro, né? Enfim, me convenceram, apesar de ter umas partezinhas que talvez sejam um pouco forçadas, os personagens são cativantes e os atores estão bem, na minha opinião. E agora vamos para as curiosidades do que é verdade e o que não é. Bom, para quem assistiu a série, viu que ali na frente do Ace Studios, que é o estúdio fictício, né, da série, a galera fica lá na frente tentando conseguir um papel de figurante, e isso realmente acontecia. O pessoal ia muito cedo pra frente dos
dos estúdios ficava na frente do portão e eles eram escolhidos para fazer figuração nos filmes. Então todo mundo tentava chegar cedo para ficar na frente e ser visto, né? Quando a gente fala dos personagens, todos eles são baseados em pessoas reais, mas apenas 2 do elenco principal são reais mesmo, que é o Henry Wilson e o Rock Hudson. O Rock Hudson, ele existiu na vida real, vocês talvez tenham assistido já filmes dele, e ele é bem parecido com o personagem. O personagem é uma versão bem fiel dele. A única diferença é que em vida a gente nunca soube que o Rock Hudson era gay. Só soube disso depois da morte dele em 1985, que foi devido a complicações da AIDS. Além disso, uma pequena curiosidade que eu esqueci de falar enquanto eu tava gravando o vídeo é que eu falei que o Rock Hudson é meio ruim ali no começo de carreira, né? E isso também faz jus ao verdadeiro Rock Hudson. O primeiro teste que ele fez tinha apenas uma linha de fala, um diálogo, e ele teve que repetir 27 vezes porque ele não conseguia terminar. O Henry Wilson, que é o agente dele, também existiu na vida real e ele é interpretado pelo Jim Parsons. Vou falar sobre o elenco mais pra frente. E realmente também é bem parecido com o Henry Wilson de verdade. Dizem que ele molestava, que ele abusava dos jovens que sonhavam ali com Hollywood. Mas a grande diferença deles é o final da vida. O final da vida do Henry Wilson, na verdade, foi lutando contra substâncias. Ele não teve uma reviravolta, né? Não teve uma redenção, assim como o personagem. O personagem, como vocês viram, faz o primeiro filme gay, né? Produz o primeiro filme gay, pede desculpas ali pro Rock Hudson, mas isso nunca aconteceu. Além disso, na vida real, o Henry Wilson realmente não deixava o Rock Hudson falar que era gay, né, falar abertamente sobre isso. No entanto que várias revistas e vários meios de comunicação tentaram ali falar sobre isso, mas ele impediu, inclusive liberando informações de outras pessoas que ele agenciava para o Rock Hudson não ter ali a sexualidade dele pra mídia, né? Dita pra mídia. Outra personagem que é baseada numa atriz real é a Anna May Wong, que é a primeira atriz chinesa / norte-americana do cinema, né? De Hollywood. E ela realmente perdeu um papel pra uma atriz branca em 1937. E a diferença entre as personagens também é bem gritante no fim da vida, porque a atriz de verdade, a Anna May Wong, não deu a volta por cima também, enquanto a sua personagem, né, na série deu. O que o Ryan Murphy, que é um produtor da série, né, falou, o roteirista, enfim, eu vou chegar no Ryan Murphy já também, o que ele falou foi que ele quis dar um final feliz para as pessoas que tinham tido as vidas destruídas por Hollywood, por isso que a série é tão, né, esperançosa e tão vívida, assim, no sentido de ter finais felizes para cada personagem e também da história como um todo. Outra personagem que não é uma personagem na série, mas que é citada é a Peggy. A Peggy Entwistle, que eu não sei se é assim que se fala sobre o nome dela, realmente existiu na vida real. Ela foi uma atriz que teve uma carreira muito curta porque ela cometeu suicídio nos letreiros de Hollywood. Ela se jogou de lá de cima. E pra quem assistiu a série, esse é o roteiro original, né, do Art, mas ele acaba trocando pra Meg e trocando o final da personagem também pra ter um final mais feliz pra ela. Outros personagens reais que aparecem é, por exemplo, a Vivien Leigh, que mostra ali um pouquinho da bipolaridade dela na série, e ela era bipolar na vida real. Pra quem não se lembra, a Vivien Leigh foi a que fez E o Vento Levou. E temos também o George Cukor, que é o dono lá de uma das festas. O George Cukor existiu na vida real. Ele dirigiu em 1964 My Fair Lady, que vocês devem ter visto, e ele dirigiu a versão de Nasce uma Estrela lá atrás, né, que tem várias versões desse filme da Lady Gaga, que a gente conhece agora, mas na verdade ele é lá de trás, e ele dirigiu a versão de 1954. A diferença entre o George Cukor da série e o da vida real é que o da vida real realmente dava as festas, mas ele não bebia muito, enquanto na série mostra que ele bebia. Outra personagem que também existiu é a Hayley McDaniel, que é a personagem da Queen Latifah, e ela foi realmente a primeira mulher negra a ganhar um Oscar, só que a diferença tem uma pequena diferencinha só. A série retrata muito bem que ela não pôde entrar lá na premiação, tudo, ela pôde entrar, mas ela não pôde sentar na frente com os outros colegas dela, ela teve que sentar lá atrás. E, detalhe, ela não pôde ir também na after party dos vencedores do Oscar, tipo, vergonhoso. Quando a gente fala do posto de gasolina do Ernie, que é o Golden Tip, o posto, não, o nome do posto, Golden Tip, e o Ernie são fictícios, mas eles realmente existiram na vida real, e o responsável por esse posto era o Scotty Bowers. O Scotty Bowers tinha um prostíbulo ali, né, um posto de gasolina, que atrás também tinha um trailer, assim como na série, e ele acabou falando sobre isso num livro chamado Full Service. Em 2012 saiu um documentário chamado Scotty and the Secret History of Hollywood. O Scotty Bowers é um ex-fuzileiro naval que acabou criando aí esse
subterfúgio, né? Esse refúgio dos atores e das estrelas de Hollywood, diretores, enfim. Inclusive, uma coisa bem bacana que ele fala no documentário, vou deixar o trailer aqui embaixo pra vocês, é um ponto muito positivo sobre o que ele fez. Essas pessoas, elas não eram livres pra serem elas mesmas, elas podiam perder o emprego, perder a carreira delas e pior, elas podiam ser presas por serem homossexuais. Então ele fala que ele deu liberdade para essas pessoas serem quem elas queriam ser enquanto elas frequentavam o posto de gasolina dele. Ele cita vários nomes, entre ele Rock Hudson, ele cita também o Cole Porter, a Lana Turner, Frank Sinatra, todos eles frequentaram ali e ele fala que ele deu liberdade para essas pessoas. Outra coisa citada na série é a Canção do Sul da Disney, que é um filme, né, um vídeo bem controverso que nunca foi lançado fisicamente. Teve várias discussões e apesar de algumas pessoas dizerem que não foi criticado na época, ele foi bastante criticado pela maneira como ele mostrava os negros. Então, acho que a Disney, por causa disso, nunca quis lançar, né, porque é muito controverso. Eu particularmente não vi, não posso dizer, mas existe referência até hoje na Splash Mountain, que fica no Magic Kingdom, um dos parques da Disney. Outro detalhe que eu esqueci de mencionar no vídeo é que o Oscar que passa na série, que é o de 1948, realmente teve todos aqueles filmes citados nomeados naquele ano. Outra coisa que acontece na série é o editor de PEG dizer que salvou uma versão, e isso realmente aconteceu com o Mágico de Oz. Ele cita, né, que ele já fez isso com o Mágico de Oz, e isso realmente aconteceu, porque parece que não queriam que a primeira música de Mágico de Oz entrasse, queriam tirar, e aí o editor original guardou, e aí o Mágico de Oz acabou ganhando o Oscar por essa música, então foi muito bom que ele tenha guardado. Quando a gente fala da criação e da produção da série, eu falei muito aqui sobre o Ryan Murphy. Essa série é o resultado de um contrato que o Ryan Murphy fechou com a Netflix por 5 anos de exclusividade, que vão gerar 6 projetos, entre eles, né, um deles é Hollywood. Esse contrato vale mais de 300 milhões de dólares. E aí você vem e me pergunta, mas nossa, por que o Ryan Murphy vale tanto assim? Cara, Ai, desculpa, Agatha, bati aqui, assustei a Agatha. O Ryan Murphy, ele é escritor, roteirista, diretor, jornalista, enfim, tudo que você possa imaginar, e você já deve ter ouvido falar dele com certeza. Ele é um dos produtores de Scream Queens, American Horror Story, American Crime Story, The Politician, Comer, Rezar e Amar, que eu sempre falo ao contrário, eu acho que é Comer, Rezar e Amar, eu sempre falo Comer, Amar e Rezar, sei lá. Então provavelmente você já ouviu falar dele. Hollywood é uma produção dele e do Ian Brennan, que eles também estiveram juntos, trabalharam juntos em Glee, e quando o pessoal ficou sabendo sobre Hollywood, achou que ia ser uma série bem pesada, sabe, mais dramática, trazendo mais a coisa da realidade árdua de Hollywood, não essa visão tão progressista e idealista. Mas o que ele falou foi o seguinte: ele, como um garoto gay que cresceu nos anos 70, não tinha referências, ele não tinha modelos em quem se espelhar, então ele queria mudar essa história. Foi por isso que ele deu essa visão tão idealista para Hollywood, porque ele acha que se essas pessoas dos anos 40 e 50 tivessem tido liberdade de serem elas mesmas, ele, como um garoto gay dos anos 70, teria tido mais referências enquanto crescia. Não é à toa que ele tem 5 Globo de Ouro aí na bagagem, 7 Emmy e vários trabalhos que vocês já provavelmente tiveram contato por aí e às vezes nem sabem. Uma coisa que eu achei muito bacana na série é a entrada, que é a galera assim escalando o letreiro de Hollywood, que traz bem essa coisa de como as pessoas buscam a fama, e também faz, né, uma alusão ali ao roteiro do Art, que fala sobre a Peg que se joga no letreiro de Hollywood. E agora, chegando à última parte do vídeo, a gente vai falar sobre o elenco. Grande parte do elenco já tinha tido contato com Ryan Murphy em outros trabalhos, né? Então eles vieram ali desse contato anterior, como por exemplo, nós temos Darren Criss, que veio de Glee, que é o que faz o Raymond Ainsley, o Jack, que é interpretado pelo David Corenswet, que veio do The Politician, assim como o Dylan McDermott, que é o que faz o Ernie. Nós temos Jeremy Pope, Laura Harrier, Joe Mantello, Patti LuPone, Holland Taylor, e eu não poderia deixar de citar Jim Parsons, que faz o Henry Wilson, e tá sensacional. Claro que vocês conhecem Jim Parsons, né? Nosso eterno Sheldon Cooper de The Big Bang Theory. E, como eu disse, pra mim, o elenco tá bem carismático, tá trazendo bem ali a coisa, né, da época que eles se propõem a fazer, e tá muito bem, apesar de ter umas coisinhas um pouquinho forçadas. Eu acho que foi proposital, porque o elenco é realmente muito bom. Bom, acho que é isso. Se você assistiu Hollywood, me conta aqui embaixo o que você achou. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal se você é novo por aqui, e me fala aqui embaixo qual série que você gostaria que eu falasse, que a gente faz mais vídeos sobre isso, beleza? Um beijo, até a próxima.